nós, Jesus, que através de nós obras gloriosas, grandiosas serão concretizadas. Usa-nos, Pai. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. E me manifestarei, e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 La, 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 la. Jesus, coloque em nosso coração um amor, ó Pai, um amor que te busca, que quer mais, que quer te conhecer melhor. Oh Deus, nós queremos voltar ao primeiro amor, ao início de tudo, aquele momento em que o nosso coração queimava, em que o nosso coração não se contentava com gotas da sua presença, mas queria mais, queria te amar mais. Renova em nossos corações, oh Jesus, porque Tu és maravilhoso, as Suas promessas não voltam vazias. Então depende de nós buscarmos a Tua presença. Nos ensina a Te amar, Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração da Terça da Esperança. Hoje nós estamos aqui, online apenas, sem presença de público, mas já quero lembrar você que a semana que vem, terça-feira, nós estaremos aqui às 20 horas para poder receber você, tá bom? Estamos encerrando aí a nossa campanha de jejum e oração nesse domingo, dia 26, e então, dia 26, nós vamos já fazer a nossa celebração presencial em 2 horários, às 10 da manhã e às 19h30, você é convidado para estar conosco aqui, você que não faz parte do grupo de risco, e para você que precisará e necessitará ficar em sua casa, a nossa transmissão online vai acontecer domingo às 19h30 normalmente, tá bom? Mas para você que pode vir, nós esperamos você aqui, às 19h30 e às 10 da manhã nesse domingo, e na terça às 20 horas, voltamos às nossas atividades normais, e esperamos que daqui para frente, seja disso para a abertura total, e que dentro de poucos meses a gente possa ir, algumas semanas, quem sabe,
ter até as nossas crianças de volta, de alguma maneira, para que a gente possa interagir novamente e, quem sabe, começar o nosso ano como comunidade, porque foram tão poucos dias que nós tivemos esse ano para colocar os nossos planos em ação, não é verdade? Mas está aí, está chegando ao fim, nós cremos nisso e logo, logo estaremos reunidos, unidos e fortalecidos depois que tudo isso tiver passado. Enquanto isso, mantenha a sua fé, mantenha a sua perseverança e continue conosco, vindo à igreja se você pode, acompanhando online se você não pode estar presencialmente, mas não deixe de estar conectado com a sua comunidade. Aliás, por falar em estar conectado, nessa segunda-feira, dia 27, nós temos um evento especial, que está sendo promovido pela Igreja Nacional, a IPI do Brasil, e nós gostaríamos de convidar você a participar. Nossa igreja estará fazendo uma celebração ao vivo, em louvor e adoração a Deus, pelos 117 anos da IPI do Brasil. Sim, nós já somos mais que centenários aqui nesse país, temos 117 anos em solo brasileiro, e nós estamos felizes por comemorar isso. E a nossa comunidade, ela vai fazer parte de uma série de cultos ao vivo, que vão acontecer a partir desse sábado até domingo que vem, no canal de transmissão da IPI do Brasil. Mas você pode acessar o nosso site, entrar pelo YouTube, na segunda-feira às 20 horas, a gente vai ter aí, vamos dizer assim, que será um bônus do nosso jejum e oração. Que legal, né? No domingo a gente entrega os nossos 21 dias de jejum e oração, e na segunda a gente tem um bônus, a gente tem um que a mais. Ele será apenas online, tá, pessoal? Não será presencial nessa segunda-feira, e você vai poder assistir da sua casa e participar de algo especial da nossa denominação nacional, onde a nossa igreja terá a oportunidade de participar um dos dias, fazendo uma live, um tempo de louvor e adoração pela nossa denominação, agradecidos a Deus por isso, tá bom? Bom, eu quero também lembrar você que quer ofertar e dizimar, você pode fazer isso através dos nossos canais de comunicação. Está vendo aí agora na sua tela, aqui desse meu lado direito, está aproximar o seu celular aí, ter acesso a tudo que você precisa para poder fazer a sua contribuição, ou você tem os dados bancários aí também, que está sendo posicionado para você poder anotar e poder fazer a sua contribuição quando quiser e como puder, tá bom? Nós louvamos a Deus pela generosidade dos nossos irmãos e irmãs, e para você que tem dificuldade com esses modelos eletrônicos, nossa secretaria está aberta, de segunda a sexta, você pode passar aqui, ofertar e dizimar, e nós temos orado pela vida de cada ofertante e dizimista da nossa igreja, sabia? Nós temos colocado esses envelopes diante de Deus, temos dito, Senhor, muito, muito obrigado, que o Senhor prospere, abençoe o salário e o sustento dos nossos irmãos e irmãs, que têm sido fiéis em contribuir, mesmo em tempos de isolamento. Louvado seja Deus por isso, nós temos abençoado o seu salário, o seu sustento, e espero que você receba isso como uma bênção e como também uma profecia de vitória sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Bom, também as nossas crianças não podem ficar de fora de tudo que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja. Então a gente tem procurado de alguma maneira servi-las e alcançá-las, seja com a tia Jujuba nos cultos online, ou seja domingo pelas manhãs no encontro com as facilitadoras da Rede Kids. Se você ainda não faz parte, papai e mamãe tem que entrar em contato ou com a Dani ou com a secretaria da igreja para poder fazer a sua inscrição e seu filho participar dos encontros de domingo de manhã, tá bom? Bom, e falando na tia Jujuba, eu acredito que ela deve estar ansiosa para vir, aparecer e dar um recadinho para as nossas crianças, falar ao coração de cada uma delas. Onde será que a tia Jujuba está hoje e que palavra ela vai trazer para nós, hein? Tia Jujuba, seja bem-vinda à nossa celebração. Olá, galerinha Kids, boa noite, Pastor Denis, boa noite para você que está aí ligadinho na tia Jujuba. E onde será que eu estou? Domingo, eu estava contando as minhas moedas naquela hora, esqueci de falar que eu estava na escola Jean Piaget, mas hoje eu estou em outra escola muito, muito importante para a nossa cidade. Qual é? É a PAI. Tem uma amiguinha surpreendente que estuda aqui, eu gosto muito dela, a Bruninha. Um beijo, Bruninha! Galerinha, hoje nós vamos falar sobre nossos talentos. Você tem algum talento? Pois eu vou mostrar o meu talento para vocês, só um pouquinho. Tchananã! Eu tava preparando aqui os meus ingredientes para mostrar para vocês o meu talento. Sabe qual é o meu talento? É encher uma bexiga com apenas essa garrafinha com um pouquinho de água. Será que eu vou conseguir? Vamos ver, vamos ver.
Eu tenho esse talento e ninguém consegue adivinhar o que eu faço para isso acontecer, hein? Porque é muito legal. Você consegue fazer isso? Olha só, pessoal. Pera aí, deixa eu arrumar direitinho para não estourar tudo aqui. Só um pouquinho. Conte comigo. 2, 3 e vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Olha aí, galera, eu não disse que eu consegui encher uma bexiga? Ó, apenas com uma garrafinha com um pouquinho de água. Eu sou, genial. Até estourou de tanto gás. Galerinha, eu queria saber qual é o seu talento. Você gosta de desenhar? Você gosta de pintar? Você gosta de dançar, de cantar? O que você gosta? Bom, vocês viram que o meu talento é encher a bexiga até explodir com um pouquinho de água. E você? O que você pode demonstrar para Jesus através do seu talento? Fazendo um desenho, mostrando para ele? Você já imaginou como é Jesus? Escrevendo uma música para Jesus, falando do amor dele por nós? E que tal você fazer uma dança para Jesus, igual Miriam dançou? Eu espero, galerinha, que vocês tenham um talento bem legal aí para desenvolver, principalmente para mostrar para Jesus, porque é Ele que nos dá o talento. E nós devemos usar o nosso talento para glorificar o nome santo de Jesus. Então eu quero só ver qual é o talento que vocês têm aí, que vocês vão botar em prática essa semana para glorificar o nome de Jesus, ok? Um beijo! Que maravilhoso, né? A tia Jujuba sempre dando lições para as crianças e para os adultos também, né? Toda vez que ela fala, a gente aprende um pouquinho. É maravilhoso mesmo saber que Jesus está do nosso lado, que Ele batalha conosco as guerras, nas provas Ele está do seu lado. Nunca duvide disso. Jesus, Ele é seu eterno companheiro. Então, força, ânimo, bora lutar as guerras junto com Jesus. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Pelo vale Ele está junto conosco. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem-me.
Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado em todo tempo. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Confiando em ti, Jesus. Oh, do teu lado nós venceremos todas as batalhas, mesmo aquelas que parecem perdidas. O Senhor é especialista em virar o jogo, em fazer nova todas as coisas. E nós clamamos essa noite: Maranata, vem Jesus. Oh, como nós ansiamos pelo encontro que teremos contigo. Tu és a luz que brilha em meio às trevas, que afasta de nós a escuridão, que afasta de nós os temores. Oh, nós declaramos nessa noite: a tua graça nos basta, Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada, Jesus. Nós só queremos a tua presença, o teu toque. Oh, vem em nossos corações. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Como ansiamos pela tua volta, Jesus, Jesus. Oh, tu és a minha luz,
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar pra sempre. Aleluia. Nós reverenciamos o teu nome, Jesus. Nós te exaltamos, Maranata, ora vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó, vem, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus, esse é o nosso cântico, é o cântico da esperança, de que nós não estamos sozinhos nem desamparados, de que um dia o Senhor virá buscar. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse mundo tem se mostrado cada dia mais cruel, esse mundo tem se mostrado cada dia mais desafiador, mas nós sabemos, ó Pai, que aquele que perseverar até o fim será salvo, e nós perseveraremos não numa doutrina, não numa teoria, mas em um nome, e no nome de Jesus, nós estaremos um dia onde não há confusão, estaremos num lugar um dia onde não há dor, nem tristeza, nem ansiedade, nem inquietação, nem traição, nem medo, nem insegurança, nem enfermidade. Ah, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nosso coração grita e clama pela Tua presença, e é por isso que nós cantamos Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, hoje nós vamos continuar no nosso cantinho de sabedoria, e como foi dito, acho que antes de ontem, foi falado aqui, acho que o Guilherme comentou, parece que vai fazer falta esse cantinho aqui para a gente, porque realmente parece que ficou dentro da sala de casa, ficou uma conversa entre pessoas que
buscam encontrar-se na palavra de Deus e buscam também crescer na palavra de Deus. Ficou tão gostoso esse cantinho da sabedoria, e quem sabe a gente possa repeti-los em outras ocasiões, para a gente poder aprender mais juntos da palavra de Deus, porque como a gente diz, aqui nós não ensinamos nada, nós compartilhamos o que Deus também tem nos ensinado, e também estamos aprendendo outras tantas, enquanto estamos compartilhando os ensinamentos. Quem deixa de aprender também perde a capacidade e a autoridade de ensinar, e é isso que nós fazemos aqui, estamos aprendendo no cantinho da sabedoria, e compartilhando com vocês os nossos aprendizados nesses dias, através da palavra de Deus. E hoje eu selecionei um texto muito, muito especial, interessante, que ele tem conexão com o texto de ontem. O texto de ontem foi Provérbios 22, 3, e aí hoje eu gostaria de falar do Provérbios 22, 4, um versículo depois. Esse texto me chamou muito a atenção, aliás, é um texto que já havia me chamado a atenção há muito tempo atrás, porque ele compartilha um tripé de bênção muito interessante, e eu gostaria de ler com você. O texto é de Provérbios, capítulo de número 22, o versículo de número 4, e nós vamos ler esse texto aí, você pode acompanhar comigo no seu telão. Diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Vou repetir novamente o texto para fixar bem, porque como se trata apenas de um versículo, a gente pode ter condições de memorizar esse texto, certo? Então, a recompensa da humildade, do temor do Senhor, são a riqueza, a honra e a vida. Bom, não tenho tempo para fazer aquela coreografia que o pessoal da Rede Kids faz tão bem para as crianças memorizar o versículo, mas é interessante você pensar em humildade, é importante você pensar em temor do Senhor, e você ao mesmo tempo começar a entender que quando a gente fala em recompensa da riqueza, da honra e da vida, tudo isso está relacionado à nossa vida vivida e experimentada enquanto estamos na existência. Então, deixa eu ser mais objetivo com você, dizendo que quando falamos em sobreviver, falamos em viver com riqueza, com honra e com vida. O que vem a ser isso, pastor? Como eu posso viver uma vida, saber viver uma vida com riqueza, honra e vida? Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Eu tenho observado e notado bastante o comportamento da sociedade, eu tenho avaliado, porque se a gente não avalia a sociedade, queridos, nós acabamos sendo tragados por ela. O comportamento que nós não pensamos, o comportamento que nós não refletimos, nós acabamos por assumir inconscientemente e sem crítica nenhuma, e acabamos por reproduzir atitudes, hábitos, comportamentos nocivos e que acabam destruindo a nossa vida e comprometendo a nossa saúde, seja ela física, espiritual, material, emocional, porque o ser humano não é espiritual quando ele está na igreja, e ele não é carnal quando está fora dela. O ser humano é tudo ao mesmo tempo, ele é espírito, alma, corpo, sentimentos, emoções, tudo ao mesmo tempo. Então, aqui nós precisamos aprender é como sobreviver e como viver da melhor maneira possível com esses termos que nos tocam diretamente. Porque, olhando para a sociedade, não dá para negar que ela tem sido tomada por pelo menos 3 buscas constantes e contínuas. E que buscas seriam essas? Vai aparecer aí para você, que eu gostaria que você anotasse em algum lugar, a busca constante e contínua e incansável da humanidade, de milênios e milênios, é ter, fazer e ser. Esses 3 elementos se constituem num tripé, onde nós queremos ter mais conforto, queremos ter melhores condições, e isso se aplica aos nossos ancestrais, que antes eram nômades e trocaram a vida nômade, que é aquela que ficava de território em território, explorando territórios e consumindo o que havia ali para ir depois a outro, pela vida sedentária, ou seja, não é a vida sentada no sofá, se bem que pode significar isso também, mas a vida sedentária de se colocar num lugar e aproveitar a viver dos recursos daquele lugar e reutilizar e se reinventar. Então, ou seja, na humanidade, na história da humanidade, nós sempre procuramos por melhores condições de vida.
termos mais confortos, mais recursos, mais condições. Isso faz parte, parece, da genética, do DNA da humanidade, e não há como negarmos essa busca constante de melhoria. Se não fosse essa busca, nós não teríamos a tecnologia que temos hoje para chegar à sua casa, não teríamos as câmeras, não teríamos as redes de internet, nós não teríamos a rede de computadores, nós não teríamos as curas, as vacinas para curar enfermidades como a que estamos vivendo hoje, está vendo? Sempre procuramos ter mais e melhor. Isso faz parte da vida e da genética humana. E é só olhar um pouco da história. Mas também buscamos fazer. Buscamos de alguma maneira deixar na história o registro da nossa passagem. Os hieróglifos que são colocados no Egito, por exemplo, aquelas palavras que ao nosso conhecimento, né, são difíceis de interpretar, são na verdade o desejo de marcar. Os homens das cavernas que pintavam sobre as paredes, era o desejo de ser reconhecido, de deixar uma marca, de que eu passei por aqui, e isso vem se perpetuando na trajetória humana. Nós não queremos passar no anonimato, nós não queremos viver a existência como se não tivéssemos passado por ela. Isso faz parte da nossa vida humana, querer fazer algo que deixe significado, que deixe legado e que deixe propósito. E por fim, dá para perceber que também nós queremos ser felizes, nós queremos ser realizados, nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos ser melhores a cada dia, nós queremos ser plenos. Essa é a palavra que tem colocado na vida do ser humano. Por que você acha que ele usa de recursos de terapia, de psicoterapia, usa de recursos constantes de melhoria de vida, de envolvimento, de desenvolvimento pessoal? Porque ele quer ser mais pleno, mais feliz, mais realizado, e ele busca de todas as maneiras viver isso e experimentar isso e encontrar esse ser na palavra felicidade. Então não há dúvidas de que nós buscamos isso, consciente ou inconscientemente. Nós estamos em busca de termos mais conforto e melhores recursos. Estamos à procura de fazermos melhores coisas e deixarmos mais registros da nossa passagem breve pela terra. E estamos na constante busca de sermos felizes e realizados. Você não concorda comigo? Isso é óbvio, queridos. E é irrefutável essa ideia de que nós estamos atrás disso. Agora, há um grande perigo, há um grande risco em relação a isso. E é por isso que eu gostaria de refletir sobre o grande equívoco entre o conceito mundano de busca do ser, do ter e do fazer, e o conceito, ou a sabedoria bíblica do ter, do fazer e do ser. Existem duas ideias que são completamente antagônicas, que estão opostas e conflitando entre si. O conceito mundano do ter, do fazer e do ser, contra a sabedoria bíblica do ter, do fazer e do ser. E como a gente pode perceber isso? Primeiro eu gostaria de mostrar para você o conceito mundano desse tripé da busca incansável do coração humano. Para o conceito mundano, ter se resume a patrimônio. Ter se resume em bens materiais. Ter se resume naquilo que você pode medir e naquilo que você pode pegar. O ter, para o conceito mundano, é aquilo que você pode contabilizar. É o que eu tenho em caixa, é o que eu adquiri na minha vida, é o que eu tenho para a minha aposentadoria, é os recursos que eu posso contabilizar e mensurar. É por isso que nós vivemos no conceito mundano a ideia da ganância, a ideia da obtenção do lucro, a ideia do ter acima do necessário, do excesso. Ou seja, nós estamos observando um conceito relacionado ao coração humano que é importante, mas está sendo deturpado. Não há nada de mal em você querer ter mais, em você querer possuir mais recursos e mais conforto. O problema é quando isso se coloca apenas numa busca incansável de ser mensurado sua prosperidade em termos de patrimônio financeiro, em termos de recursos de salário e de recursos monetários. O conceito mundano é: você pode ter se você tiver dinheiro, você pode ter se você tiver condições monetárias, você pode ter posição se você tiver patrimônio. Mas esse conceito
Ele se alimenta de um desejo humano de ir além, de possuir mais, e ter melhores condições, e de ser mais próspero, mas ele deturpa, contamina e acaba transgredindo o coração humano numa busca gananciosa, pecaminosa e completamente antibíblica do que significa o termo riqueza e prosperidade. Sabia disso? Então esse conceito mundano de ter já está fadado ao fracasso, porque riqueza não é dinheiro, prosperidade não se relaciona com contabilização monetária. O segundo questão do mundo, como ele conceitua o fazer, é o que hoje eu consigo chamar, queridos, de síndrome de celebridade. Esse termo não existe em livros de filosofia, não existe em livros de teoria psicanalítica, esse termo é meu, tá bom? A síndrome de celebridade é, cada dia mais eu me exponho para ver se eu sou notado, para tentar ser reconhecido, para que de alguma maneira as pessoas me aplaudam, para que de alguma maneira as pessoas me reconheçam, me vejam, me notem. Então eu tento expor o meu corpo à publicidade das redes sociais, para ver se eu deixo alguma marca. Então eu tento postar as minhas viagens, eu tento evidenciar as minhas aquisições, eu tento me expor publicamente a todo custo e a todo momento, para ver se de alguma maneira eu faço alguma coisa notável nesse mundo. Então a nossa passagem na terra, pelo conceito mundano, está relacionado a uma vida totalmente sensacional, está relacionado a uma vida totalmente extraordinária, que não existe, que não pode ser vendida. Você é tomado por essa propaganda dia após dia, quando você vai acessar um vídeo do YouTube, por exemplo. Pode ser que você acabou de entrar na página da IPI de Sertanópolis para assistir um culto nosso, que fora gravado anteriormente, e aparece um anúncio: você quer ser melhor, você quer ser feliz, você quer conquistar o mundo, então não deixe de se inscrever em nossa academia de desenvolvimento da personalidade, o corpo fala, a mente manda, e não sei o quê, e você acha que você pode comprar pacotes preparados para deixar algum tipo de legado nessa sociedade, nesse mundo que passamos, e é disso que o marketing se apropria. O marketing se toma dessa garantia de dizer: deixe alguma coisa nesse mundo, não faça sua passagem em vão, compre o nosso curso, consuma nosso bem. Que mentira, queridos! Embora tudo isso possa contribuir para uma vida melhor, isso não é o fundamento de uma vida melhor. Pode contribuir, mas não é o elemento central, porque o conceito mundano de fazer significa viver uma vida extraordinária, vendida em pacotes de viagens, vendida em pacotes de cursos pré-preparados, de venda de pacotes de estratégias de marketing pessoal. Queridos, esse fazer mundano está contaminado. Ninguém pode ter essa vida extraordinária. Queridos, a gente acorda com o cabelo desarrumado. Quer dizer, vocês acordam, eu não. Graças a Deus por isso. Mas na vida extraordinária das nossas celebridades, a vida já acorda de maquiagem, a vida acorda sem olheira, a vida não tem crise, não tem choro de bebê durante a noite, não tem cólica menstrual. Na vida de celebridade não tem tratamento contra um câncer, não tem dívidas a serem tratadas, não tem problemas familiares. Essa vida extraordinária que o mundo vende como propaganda enganosa não existe, e a gente está querendo passar um sinônimo de vida espetacular, que deve ser vivida humildemente, não dentro dos padrões humanos. Mas aí eu já estou dando um spoiler da próxima, que é a sabedoria bíblica. Bom, vamos ficar só com o conceito mundano. Essa vida com síndrome de celebridade é a vida que quer fazer uma vida extraordinária, um cartoon da vida, um desenho da vida, que não existe e que não é real. E você se sente culpada e culpado, você se sente inferior, porque você olha através das redes sociais ou através dos cursos e diz: eu não tenho essa vida. E quem tem? Eu não quero ter uma vida baseada no marketing. Eu não quero ter uma vida banhada de propaganda. Eu quero ter a vida real. Eu quero ter a vida simples. Eu quero ter a vida privada. Eu quero ter a vida particular que me confere, que me compete, para não ser comparado a outros e nem ter comparação de outros com a minha vida. Esses dias uma pessoa ainda falou: pastor, não consigo achar nada da sua vida nas redes sociais. E não vai achar, porque eu sou completamente reservado, eu não quero comparar minha vida com a de ninguém, por isso eu não tenho, e não quero que ninguém compare a minha vida também. Ou seja, o que nós estamos vivendo é um mundo banhado pela síndrome de celebridade. Todo mundo quer ser famoso, e todo mundo quer ser uma figura pública. E terceiro, não apenas o ser, melhor, o ter, o fazer, mas também o ser.
Esse mundo está dizendo que você precisa ser feliz. E para ser feliz, você pode fazer o que você quiser. Você pode aprontar de Ana a cabana. O que você quiser, você pode fazer. Porque o que importa é ser feliz. Você está traindo a esposa? Está feliz? Estou. Seja feliz. Não importa se você está comprometendo o casamento, seja feliz. Está indo mal nos estudos porque está curtindo a balada, está deixando sua universidade, sua formação para depois, para um futuro próximo. Você está feliz agora? Curta. A felicidade se transformou numa desculpa e numa muleta para as pessoas viverem uma vida sem regras, uma vida desmoralizada, uma vida descredibilizada, queridos. Porque o mundo prega a verdade que seja feliz, faça o que lhe der na telha e seja feliz, ninguém tem nada a ver com a sua história. Só que no seu ser feliz você está magoando, ferindo e deixando um rastro de miséria pela sua história e dizendo que está sendo feliz. Pessoas que trocam os bens eternos e a felicidade de longo prazo pelo prazer momentâneo e passageiro. Sim, queridos, ser feliz se transformou em desculpa, ser bem-sucedido se transformou em desculpa para passar os outros para trás, para viver de uma maneira imoral, indecente e inapropriada. Ser bem-sucedido, afinal de contas, eu estou cuidando da minha carreira, não importa se eu estou mentindo, se eu estou sendo desleal, eu preciso me promover, porque o mercado é uma selva. Usando de recursos mentirosos, falsos, enganosos, para alcançar a vida bem-sucedida. Ser bem-sucedido se transformou, nos nossos dias, numa conversa fiada para passar os outros para trás, para deixar os outros à miséria, para não criar relacionamentos baseados na confiança, na simpatia, na empatia. Não é verdade? Ser bem-sucedido, ser feliz, ser realizado, são temas da nossa vida, e a sociedade contaminada com seu pensamento e conceito vende isso para nós. Queridos, não há nada errado em ter, fazer e ser, mas um conceito mundano perverteu essas imagens e trouxe para nós uma contaminação, sem que nós estejamos apercebidos disso, e estamos consumindo tudo que essa sociedade prega, para que a gente, então, de alguma maneira esteja relacionado a isso. Agora, eu faço uma pergunta para você. O que fazer, pastor? O que eu posso fazer? O que você pode fazer com isso? Porque vou abandonar agora todas as minhas ambições pessoais, em nome do não ter nada? Vou deixar de fazer as coisas para que viva uma vida discreta e ninguém saiba nem que eu passei pela terra? E vou deixar de ser alguém pleno, feliz e honrado, simplesmente porque eu não quero buscar as coisas que esse mundo oferece? Não, queridos, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pela palavra de Deus você deve abandonar os conceitos humanos e mundanos para ter a sabedoria bíblica do que é a vida e a vida plena. E parece-me que a vida plena e a vida abençoada no livro de Provérbios se coloca no tripé: riqueza, honra e vida. Você quer ver por que eu estou dizendo isso? Porque eu li o texto com vocês de Provérbios 22:4, que diz que o temor do Senhor e a humildade são a recompensa, né? O Senhor nos recompensa depois com a riqueza, com a honra e com a vida. Mas olha só Provérbios 3,16, esse texto não será projetado para você, eu vou citar. Na sua mão direita, a sabedoria que lhe traz vida, olha, presta atenção, vida longa. E na sua mão esquerda está riqueza e honra. Falando sobre a vida bem-sucedida, o sábio diz que na mão direita a sabedoria traz vida longa, e na mão esquerda deve ter riqueza e honra. Então, para a sabedoria judaica, existe o tripé do ter riqueza, do fazer o caráter e a reputação, e por sobretudo, acima de tudo, ter e ser uma vida plena e feliz. Quer ver? Primeiro lugar que eu queria mostrar para você, o que é riqueza para as Escrituras Sagradas. Aqui está relacionado ao ter, queridos. Riqueza é ter, não dá para negar isso. E esse ter, ele corresponde ao anseio do ser humano de possuir. E a riqueza nas Escrituras bíblicas, e a riqueza do ponto de vista judaico-cristão, não do ponto de vista social, capitalista e materialista, o conceito bíblico de riqueza é prosperidade.
E o conceito bíblico de riqueza, você não pode mensurar quando você puxa um extrato bancário. Você não consegue contabilizar quando você olha os termos escriturais das propriedades que a pessoa possui. Riqueza na Bíblia é prosperidade física, saúde, prosperidade emocional, bem-estar, prosperidade psicológica, prosperidade financeira e prosperidade espiritual. A prosperidade ou a riqueza do ponto de vista bíblico não é aquilo que você pega, que você apalpa. Eu tenho 10 milhões de reais, eu tenho 5 bilhões de reais, eu tenho uma conta bancária com 5 mil reais. Não, riqueza na Bíblia não se relaciona ao ter em quantidade financeira, mas ao ter em quantidade suficiente. Riqueza na Bíblia é você olhar e dizer: eu tenho saúde o suficiente pelo que Deus tem me dado. Riqueza na Bíblia é saber: eu tenho capacidade mental suficiente para me posicionar, para refletir na vida. É ter capacidade de gerenciar suas emoções, suas atividades, pensar de uma maneira autônoma, sem ser manipulado em uma marionete do mundo pós-moderno. Ser rico e ser próspero é ter a quantidade suficiente de financeira para você não viver na abundância e negar a Deus, e nem viver na miséria para escandalizá-lo. Riqueza na Bíblia é você ter um ambiente familiar cheio de alegria, de amor, de cumplicidade, de confiança. Porque tem gente que tem uma conta gigantesca no banco, com grandes bens monetários, mas não tem confiança no casamento, é uma vida miserável conjugal. Isso não é riqueza, queridos. Você pode até ter dinheiro, mas ainda não é rico. Você pode ter muita grana, pode ter muitos bens, muito patrimônio, e ter os seus filhos afastados de você, que não lhe prestam honra, nem respeito e nem consideração. Você pode até ser rico do ponto de vista dos seus amigos e do empreendimento financeiro, mas ainda é muito pobre em relação aos seus relacionamentos familiares. Você está vendo? Riqueza na Bíblia é também ter dinheiro, mas é ter na quantidade suficiente. Só que ela ultrapassa o contexto das finanças. Ela vai para a nossa convivência psíquica, social, material e espiritual. Isso é riqueza. E eu pergunto agora para você: você é rico? Não, é uma palavra meio forte, né? Porque o nosso mundo coloca a riqueza se a pessoa mora no bairro A, se ela pertence à classe A, e se ela tem tanto de patrimônio, né? Mas eu pergunto para você que está na sua casa, assistindo esse vídeo numa casa alugada, sem condições financeiras para poder pagar a sua internet, emprestando a internet do vizinho, eu digo para você: você é rico. Porque riqueza não se mede com dinheiro como o mundo atual tem pregado, mas com suficiência. Isso é prosperidade na Bíblia. Troque a palavra riqueza agora por suficiência. Você vive suficientemente satisfeito com o que Deus tem lhe dado, com seus recursos materiais, espirituais, familiares, emocionais. Está vendo como mudou? Não é o que você pode ter, mas aquilo que você tem que lhe é suficiente. O segundo elemento está relacionado agora ao fazer. E a Bíblia usa o termo aqui, ser honrado. Deixa eu só voltar, que eu esqueci de falar, é muito importante. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 20, Provérbios capítulo 14, diz assim, Provérbios 10, 22, lembrei. 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta as dores. Está vendo? Isso é prosperidade. É quando Deus nos enriquece em todas as áreas da vida, e isso não vem com dor, não vem com penalização, e nem vem com sacrilégio. Mas em segundo lugar, agora sim, eu quero mostrar para você o que é o fazer na Bíblia. E o fazer na Bíblia está relacionado à honra. A honra. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 18, versículo 12. Eu estou citando esses textos aqui de cabeça, não vai aparecer agora na sua tela, mas anote aí para você depois. Provérbios 18, 12 diz assim: que o orgulho antecede a ruína, mas também a humildade antecede a honra. Deus honra o coração humilde. Deus honra o coração posicionado em simplicidade. Ser humilde não é passar necessidade, queridos. Aquela pessoa, a gente usa até esse termo de uma maneira errada, né? Pessoas menos favorecidas, a gente fala a pessoa é humilde. Eu já vi muita gente menos favorecida que é muito arrogante.
sabia? E já vi muita gente bem favorecida e próspera financeiramente e em outras áreas da vida, muito humildes. Humildade não é viver na miséria, humildade não é ficar olhando para baixo, com complexo de inferioridade, oh meu Deus, humildade é saber quem eu sou e o que eu devo fazer, e o que eu faço não aumenta o meu valor diante de Deus, o que eu faço só mostra quem eu sou diante de Deus. E a palavra de Deus diz que em lugar da nossa vergonha, Deus colocaria dupla honra, Isaías 61:7, ou seja, honra de Deus, ela vem para substituir toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha, todo o nosso medo de não aceitação desse mundo, queridos. O mundo trabalha na compensação de se exponha, faça e você será recompensado. A Bíblia trabalha com, você é filho de Deus, você já tem uma identidade, você já é honrado. O mundo trabalha com o medo da vergonha, faça senão você será envergonhado na universidade, será envergonhado no meio da família, será envergonhado em meio aos amigos, mas a Bíblia trabalha com, se você for envergonhado, o Senhor ainda assim te honrará, porque no lugar da humildade, a humildade antecede a recompensa da honra. Queridos, honra, você sabe que a gente não conquista, ela nos é dada, é verdade, honra a gente não conquista, honra é dada. Por exemplo, medalha de honra ao mérito, a pessoa conquistou? Bom, ela pode até ter feito algo bonito, mas algum governante foi e colocou aquela medalha no peito do militar e disse, uma medalha de honra pelos seus feitos, está vendo? E a palavra de Deus diz que Deus nos honra, e não tem honra melhor do que essa, porque ela não vem baseada na minha reputação, não vem baseada na minha exposição pública, não vem baseada nas minhas recompensas pessoais, na minha troca do fazer e recompensar, não, a Bíblia mostra que Deus me honra por ser filho dele, e você por ser filha dele. Isso é contramão da lógica humana. A lógica mundana diz, faça, apareça e você será recompensado. A Bíblia diz para você, você já é, então você já é honrado por Deus. Eu faço, não para ter a recompensa, eu faço porque eu já sou honrado pelo meu Deus. Eu já sou filho, eu já tenho uma posição, eu já tenho caráter, eu já tenho a reputação que vem do céu e não que vem dessa terra. E por fim, relacionado agora ao ser, lembra? Ter é ter riqueza e prosperidade. Fazer é fazer no mundo as coisas que eu já sou em Deus, baseado no caráter que eu já tenho nele. E agora o ser está relacionado à vida, está relacionado a ser pleno, queridos. Ser completo, ser pleno. E a Bíblia diz no Salmo 16, versículo 11, eu amo esse salmo, que diz assim, o Senhor me fará ver os caminhos da vida, na tua presença, a abundância de alegria, e na tua direita, delícias perpetuamente. A palavra de Deus diz que para eu ser pleno, eu preciso de Jesus. Ele é o caminho da felicidade. Não são essas coisas que o mundo nos vende, maquiada de propaganda. Mas a presença de Deus me traz alegria plena. Jesus disse em João 16, ele disse, João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida só Jesus pode nos dar, essa vida só Ele pode nos conceder, a felicidade que você e eu buscamos, só Cristo pode nos oferecer. O mundo não pode nos dar, as coisas materiais não podem nos dar a posição, o aplauso humano, sermos celebridades, sermos reconhecidos, nada pode nos dar a plenitude de vida que não seja a pessoa de Jesus. Com Ele eu não preciso ter mais do que o suficiente, com Ele eu não preciso fazer mais do que preciso, com Ele eu posso ser quem eu sou, porque eu sou filho e Ele está em mim, então eu sou pleno. Agora eu quero mostrar para você, para finalizar, porque já estamos no nosso horário, e vamos encerrar aqui, porque eu já até passei do horário inclusive. Eu quero mostrar para você a realidade desse texto, e eu vou mostrar agora ele com destaque, ele vai sair com uma sublinhação aí embaixo, fica vendo agora. Diz assim, recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Eu grifei o texto agora para você ver. O que eu faço com o ser, o ter e o fazer? Eu busco isso ou eu recebo isso? Olha que pergunta interessante, hein? Cantinho da sabedoria, trazendo uma pergunta para você levar agora para essa noite no travesseiro. Eu busco o ser, o ter e o fazer, ou eu recebo o ser, o ter e o fazer?
Segundo esse texto bíblico, queridos, olha a palavra recompensa, herança, galardão. Quando você é humilde diante de Deus e quando você teme a Deus, a riqueza, a honra e a vida são dadas gratuitamente. Eu não conquisto, eu não faço disso um objeto de alcance, eu recebo. Ou seja, eu inverto o padrão, eu reverto as condições, eu mudo as circunstâncias. O que eu deveria buscar, eu deixo de lado, para buscar a quem eu preciso. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele disse assim: busquem primeiro o reino de Deus, e a riqueza, a honra e também a vida será acrescentada. É lógico que eu estou parafraseando, mas é isso que Jesus quis dizer, queridos. Nós não buscamos as coisas, nós recebemos as coisas, nós buscamos a Deus. Busque a Deus com humildade e com temor, e você receberá prosperidade, honra e vida. Não busque a prosperidade, a honra e a vida, porque você se afastará do Senhor, mas busque a Deus e você encontrará tudo isso na presença dEle. Então eu deixo a mensagem final aqui, rapidamente, para você gravar. Você pode agora escrever, colocar isso como padrão de vida, porque isso deve ser um modelo de existência. Olha só o que eu gravei para você escrever hoje, essa noite aqui. Enquanto o conceito mundano diz que você deve buscar essas coisas para possuí-las, a Bíblia mostra que você recebe essas coisas por buscar a Deus. Está vendo? Vou repetir. Enquanto o conceito mundano diz que você deve buscar essas coisas para tê-las, a Bíblia diz que você busca a Deus para depois recebê-las. Busque a Deus e você receberá. Inverta essa chave e vamos sair dessa busca frenética do ter, do fazer e do ser, do conceito mundano, e começar a buscar Deus em humildade, em honra e sabedoria e temor, para que a gente receba dEle e das mãos dEle tudo o que é necessário. Então essa noite nós não vamos pedir nada. Essa noite, no nosso momento de oração de joelhos, nós só vamos agradecer. E vamos agradecer por tudo que Ele tem nos dado. E vamos agradecer por Ele poder abrir os nossos olhos para enxergar que nele nós temos, nele nós fazemos e nele nós somos. E quando nós somos, fazemos nele e estamos nele, as demais coisas são acrescentadas. Vamos agradecer. Se você pudesse colocar de joelho nesse momento, eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui de joelhos para reconhecer humildemente e no temor do Senhor que nós temos tudo o que precisamos em Ti. Ah, Senhor Jesus, nós temos tudo o que precisamos no Senhor. Abra os nossos olhos para enxergarmos isso. Abra os nossos olhos para vermos isso. Abra os nossos corações para considerarmos isso, Paizinho. Que tudo que precisamos está na Sua presença. Oh Deus, elimina essa contaminação da nossa mente. Elimina, Senhor Jesus, esse vírus do nosso coração de querer ter mais com ganância financeira, de queremos expor a nossa vida a todo mundo achando que isso é recompensa humana. Queremos ser notáveis. Oh Senhor, muda o nosso coração e nos faça saber que em Ti nós podemos ter uma vida simples, humilde, mas podemos ter uma vida plena, honrada, uma vida, oh Deus, cheia do extraordinário do Senhor, uma vida plena dos recursos do Senhor, suficiente para sermos felizes. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, não só nessa terra, mas em toda a eternidade, onde não haverá necessidade, onde não haverá dor nem pranto. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, tem feito e fará, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Nossa alegria não vem desse mundo, nossa alegria não vem do ter, nossa alegria vem de sermos filhos de Deus, e como filhos do Senhor, nós recebemos a recompensa da riqueza, da honra e da vida, que são direito e herança daqueles que temem e buscam ao Senhor humildemente. Paizinho, essa é a nossa oração, que fazemos de joelhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu
aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe e que todos vejam grandes coisas do Senhor se concretizando na nossa comunidade, na sua casa, porque nós somos humildes, porque nós sabemos onde está a nossa riqueza. A nossa riqueza é o nosso Senhor. Deus te abençoe.